Palavra de Vida com o Reverendo João Antônio. Ok, eu quero agora ler um texto na Palavra de Deus, São Mateus capítulo 24, no verso 6 e verso 7. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são os princípios das dores. Eu queria falar com você nessa oportunidade sobre esse grande acontecimento, sobre essa catástrofe que aconteceu ali na nação japonesa. Nós sabemos que a Terra está em total movimento. Nesses últimos tempos, nós percebemos que somente nos últimos 20 anos nós temos presenciado 19 terremotos que têm sacudido a Terra. E isso, para mim, é uma demonstração muito grande que nós, de fato, estamos vivendo nos últimos dias. Nós queremos mostrar para você, eu quero falar com você agora sobre essas destruições que houve, que está acontecendo no terremoto, esse último terremoto que causou tsunami e que destruiu boa parte da nação japonesa. É interessante observarmos que nesses últimos 20 anos, os terremotos têm matado milhares e milhares de pessoas. Nós observamos os últimos 5 grandes terremotos que aconteceu, não falando dos outros, são mais de 20 terremotos que aconteceu nesses últimos 50 anos, mas nós vamos falar aqui de 5 terremotos que foram os maiores que já existiram. Nós lembramos de um em 1960, que aconteceu no Chile, esse de mais de 9,5 na escala Richter. E nós podemos lembrar de um outro em 64, no Alasca, também de 9,2. Em 2004 aconteceu um dos maiores na Indonésia, 9,1, matou 300 mil pessoas naquele tsunami que ainda temos recordação. Em 2010, nós tivemos um de 8,8 graus na escala Richter, que matou 500 pessoas também no Chile. E agora, esse de 8,9, que já passa de 12 mil pessoas mortas e muita gente desaparecida ali na cidade, naquelas pequenas cidades do Japão. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que o Japão, ele está situado, a nação japonesa está situada sobre 5 ilhas, e estas ilhas estão em cima das placas que marcam o encontro da Ásia com o Pacífico. Os geólogos gostam de dizer, e eles falam que o Japão está sobre uma bomba que a qualquer momento pode explodir, que são aquelas placas tectônicas, onde está então o encontro da Ásia e do Pacífico. A qualquer momento pode acontecer outros terremotos até maiores do que esse que aconteceu agora. E a pergunta que eu tenho na minha mente, será que isso é o fim dos tempos? Será que estamos chegando ao final? Será que vai haver uma nova consumação de séculos? Eu gostaria de alertar você que está me assistindo. Se eu fosse você, eu acreditava nisso. O Senhor Jesus, quando ele fala sobre o princípio das dores, ele fala sobre terremotos, guerras, rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, corrupção e tudo mais. É tudo isso que nós estamos assistindo hoje. Quando nós lemos Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, é como se nós estivéssemos lendo um jornal de hoje, os acontecimentos dos últimos tempos.
Sei que estou falando com pessoas inteligentes, pessoas que raciocinam, e se eu estivesse no seu lugar, eu procurava uma igreja séria, onde pessoas sérias estão pregando a palavra de Deus, onde homens de Deus estão anunciando esta palavra, e eu, se fosse você, eu renovava a minha aliança com Deus. E se você não tem ainda uma aliança com Deus, se eu fosse você, eu faria uma aliança com Deus. Eu entregava a minha vida ao Senhor Jesus. Porque nós sabemos se tudo isto é o princípio das dores. E nós podemos pensar, bom, nós estamos aqui num local isento de terremoto, de tsunamis. Nós estamos aqui num local que não vai acontecer nada disso. Há pouco tempo atrás, nós ficamos sabendo de um pequeno terremoto de proporção pequena na escala aqui no interior de Goiás, aqui no centro-oeste, no coração do Brasil. Então nós não estamos isentos em nenhum lugar do planeta. Nós estamos sobre os mesmos perigos, com diferença geográfica, às vezes, de alguns e outros, mas nós estamos vivendo sobre os mesmos perigos dos fins dos tempos. E nós deveríamos, nesse momento, a Bíblia nos alerta, que quando nós estivéssemos vendo tudo isso acontecer, que nós deveríamos colocar a nossa vida de fato e de verdade nas mãos de Deus. Então eu volto a repetir. Você que me assiste, entrega a tua vida a Jesus, entrega a tua vida ao domínio, ao comando do Espírito Santo de Deus, para que quando esses dias chegar, quando esta hora chegar, você esteja consciente, esteja plenamente seguro que não pegou você de surpresa. Eu fico pensando, voltando ainda sobre esta catástrofe dos nossos irmãos japoneses. Quantos deles certamente tinham até um projeto, provavelmente, de num dia oportuno entregar a vida a Deus? Talvez eles estavam aguardando um momento oportuno. Talvez eles estavam dizendo um para o outro, amanhã nós façamos isso. Talvez a semana que vem, talvez o ano que vem. Mas de repente eles foram surpreendidos por um grande terremoto. E acompanhado desse terremoto, o tsunami que veio devassando, destruindo todas aquelas cidades. Meu amigo, talvez você imagina que ainda há muito tempo para você pensar e repensar sobre a sua vida com Deus. Mas nós nunca sabemos o momento que nós vamos enfrentar o momento de estarmos frente a frente com a morte. Interessante, a nossa vida está tão entrelaçada com Deus que nós não escolhemos o dia que o nosso coração começou a bater. Não escolhemos a casa onde íamos nascer, não escolhemos o ventre onde íamos ser formados. De repente, o nosso coração começou a bater pela determinação de Deus. E também não sabemos o dia que o nosso coração vai terminar de bater, vai parar de bater. Então é importante que as nossas vidas estejam ao inteiro domínio do Senhor, esteja nas mãos de Deus, e devemos confessar o Senhor como o nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador. Você pode fazer isso aí agora, você pode fazer isso aí na sua casa. Basta você abrir seu coração e dizer, Jesus, eu reconheço que sou um pecador e eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu confesso a Ti os meus pecados e peço que o Senhor me purifique de cada um deles. Lava-me com Teu sangue. E após esta confissão, procure uma igreja séria, congregue nessa igreja e fique firme, porque a sua vida vai estar totalmente nas mãos de Deus. Eu volto a falar sobre isso no programa da semana que vem. Eu quero falar sobre o índice de suicídio que existe no Japão, o número de deuses que existe no Japão. E aquela nação está constantemente sob perigo daquilo que eles mesmos plantam. E eu quero falar sobre isso no programa da semana que vem. Fique com o programa, continue com o programa e daqui a pouco nós estaremos orando, falando com Deus.